Graça e paz, irmãos. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Que possamos desfrutar de mais uma quarta doutrinária, mais uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos em nossas casas para aprender um pouco mais acerca do Evangelho, acerca dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que na quarta de hoje, irmãos, nós vamos ter por base o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34 até o versículo de número 39. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias nesse texto, que tem por título, na versão que eu tenho em mãos, As Dificuldades. E assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui separando um tempo para ter contigo. Na verdade, Deus, agradecendo a Ti por ter separado um tempo para Tu ter conosco, Senhor. É muito bom saber que Tu estás, nesse momento, visitando a cada um dos irmãos que estão em suas casas, dedicando um momento para ler a Tua palavra, para cultuar a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar visitando a cada um deles, Pai. Que possamos, como uma unidade, orar a Ti, nos dedicar, Senhor, ao ensino dessa noite, e que Tu possas nos ajudar, Senhor, a entender tudo aquilo que a Tua palavra nos revela, Deus, acerca de um texto que é tão rico, um texto, Senhor, que fala tanto aos nossos corações, que possamos entender tudo aquilo que o Teu Filho Jesus Cristo quis nos ensinar com essa breve passagem, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de pregar a Tua palavra e peço a Ti que Tu me capacite e me ajude na noite de hoje, Senhor. Assim nós choramos e bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, as dificuldades. Um texto que, à primeira visão, pode parecer um texto duro, um texto muito firme, muito difícil de se cumprir. Mas precisamos entender aqui qual era o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo no momento em que ele passou esses ensinos para os seus discípulos. Então vamos lá, irmãos. Da maneira como o texto ele se encontra disposto para nós, a maneira como ele nos é apresentado, nos leva a entender ou a compreender que o que nos está sendo mostrado aqui é o objetivo de Cristo, a sua intenção. Ou seja, quando a palavra ela nos diz, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Sabemos que a obra salvífica de Cristo, a obra de Deus através de Cristo, ela não tem como objetivo a dissensão, a guerra. Isso não é o objetivo, irmãos. É uma obra salvífica, salvadora. Contudo, nós precisamos entender que Cristo, nesse texto, ele não nos apresenta a sua intenção, o seu objetivo. Ele nos apresenta aqui as consequências dos seus atos, irmãos. É fato, quando nós lemos essa palavra e compreendemos o que está por trás dela, que é uma realidade, irmãos. Quando Cristo nos fala que vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, ele nos revela a consequência acerca daqueles que optam por seguir o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós vamos voltar ao texto e ler do versículo 34 até o versículo de número 36. Então o texto nos diz: Não pense que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha, a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os de sua própria casa. Como falamos, irmãos, Cristo não veio deliberadamente causar a discórdia. Não é isso. Porém, Cristo, na verdade, ele nos alerta sobre o que poderá acontecer, o que naturalmente acontece a aqueles que decidem ou optam por seguir a Cristo. Eu preciso colocar esses dois termos entre aspas, irmãos, porque nós não podemos esquecer da ação do Espírito Santo em nossas vidas e nós não podemos esquecer da atração do Senhor. Né? Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Jeremias 31:3 já nos alerta acerca da atração do nosso Deus, né, da ação do nosso Deus em fazer com que nós sejamos atraídos a eles, irmãos. Então, o decidir, o optar por seguir a Cristo, são termos que precisam ser obrigatoriamente colocados entre aspas, irmãos. Então, a vida de um cristão, ela é cercada de preconceitos e de intolerância. Então, pessoas, de um modo geral, o mundo, de um modo geral, eles, ou o mundo, ele, não entendem o aceitar a Cristo, a ação de Cristo, a verdade de Cristo em nossas vidas, a mudança que há no momento em que nós decidimos abandonar tudo, mais uma vez eu uso decidimos aqui entre aspas, o abandonar tudo e seguir a nossa vida como uma nova criatura, mudando de forma repetindo nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir. Tudo aquilo que nós fazíamos que andava em conformidade com o mundo é deixado de lado, irmãos. E nós seguimos uma nova caminhada porque somos uma nova criatura, temos uma nova vida. Não temos uma verdade, mas temos a verdade de Cristo em nós. A única verdade que existe. Aquela que nos foi apresentada, aquela que nos foi ensinada, doutrinada, aquela que nós cremos em espírito e em verdade. Então, no momento que há essa mudança de comportamento, o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não aceitam, elas não conseguem compreender isso. Então, Cristo, nesse texto, ele traz essa consequência, ele traz esse aviso, esse alerta para nós. Olha, no momento que vocês optarem a me seguir, que vocês atenderem ao meu chamado, isso vai acontecer. E Cristo, ele nos exemplifica, Jesus aqui, ele nos mostra essa realidade, essa dura realidade, essa penosa realidade, dentro do ambiente familiar, que talvez seja, irmãos, certamente o ambiente permeado por amor, um ambiente permeado por aceitação, um ambiente onde a intolerância e o preconceito ele não existe. O amor de um filho para com o pai, de um pai para com o filho. E Cristo aqui nos mostra isso. Olha, no momento em que essa mudança acontecer na vida de vocês, os da sua própria casa vão perseguir. A intolerância, o preconceito, a ira, o ódio, a raiva, eles serão voltados para vocês não só pelo mundo, por amigos, conhecidos, colegas, mas isso acontecerá dentro da sua própria casa, dentro do seio familiar. Em seguida, irmãos, nós somos apresentados a alguns outros versículos que apontam para algumas condições, teoricamente, obviamente, que dignificam aqueles que o seguem. O versículo 37 fala, quem, ou seja, ele usa um quem, alguém, alguma pessoa. Quem? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o primeiro quem que Jesus ele traz aqui, a primeira condição de uma pessoa, de um alguém que precisa ser
que pode ser digno do próprio Cristo, se é que alguém assim o pode, mas assim é como o texto nos revela, né, irmãos? Ele usa o termo digno de mim, mas nós sabemos que a dignidade que nós temos no Senhor, na verdade, não vem por causa própria, vem pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Mais uma vez, a ação salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Porque dignidade por dignidade, nenhum de nós a teria para sermos dignos do Senhor. Lucas, e eu peço que os irmãos eles abram em Lucas 14, 26, que é o texto paralelo a esse. Lucas ele traz esse mesmo texto que nós lemos agora há pouco em Mateus, só que de uma forma um pouco mais dura, irmãos, um pouco mais rígida. Lucas ele fala assim: se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Então Lucas, ele bota o sarrafo um pouquinho mais em cima, irmãos, porque ele generaliza em todos os aspectos a prioridade que deve haver em nossas vidas para com Cristo, em detrimento de todas as outras coisas. No texto que nós lemos em Mateus, Mateus ele atenua um pouco mais esse texto que Lucas traz de uma forma um pouco mais pesada, mas isso não quer dizer que não seja um texto tão firme, irmãos. Mateus ele fala aqui sobre amor, o amar ao seu pai, o amar a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele usa o amor como a maior forma, não só sentimental, mas de devoção, de obediência a alguma coisa, a alguém. Então, de fato, irmão, se o amor ele é a maior expressão de um ser humano, de respeito, de admiração, de devoção, de sentimento, nós devemos amar a Cristo mais do que a qualquer outra pessoa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Devemos amá-lo, irmãos, porque ele nos amou primeiro. Seguindo o texto, nós vemos aqui no versículo de número 28, nós temos o segundo quem apresentado por Jesus. E ele fala: e quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, mais uma vez, Cristo usa a palavra digno para poder ser um pouco mais didático, irmãos. Como nós falamos, nenhum de nós é digno do nosso Senhor. Mas ele aqui trata condições que dignificam o homem. E a cruz a ser carregada é o que traz uma condição de dignidade do verdadeiro cristão. Precisamos pensar o seguinte, irmãos, e observar o que o texto nos traz. Algo muito comum na vida de um cristão, e isso aí eu digo que é na vida de todo cristão, irmãos. Todas as pessoas possuem um fardo, mas o cristão ele consegue entender isso. A necessidade de haver uma cruz na vida do cristão. Eu não falo a cruz como a cruz de Cristo. Isso não é discutido. De fato, pela cruz, pelo cumprimento da promessa do Senhor é que nós somos salvos, é que somos atendidos pela remissão dos pecados que há no sangue de Cristo. Mas não é sobre isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de uma cruz, não a cruz. Não uma cruz física, mas uma cruz espiritual, algo que é necessário ser carregado. Sim, é verdade. Muitas vezes essa cruz, ela se manifesta em nossas vidas de uma forma física, mas nós precisamos compreender a necessidade dessa cruz. Se olharmos para o passado, nós podemos lembrar do começo da nossa caminhada, quando algumas coisas no período de transição de uma vida mundana para uma vida espiritual eram muito difíceis de ser suportadas. E hoje, olhando para trás, nós podemos compreender quão fáceis essas coisas o seriam se fosse nos dias atuais. E não, irmãos, eu não quero diminuir a condição de ninguém, do novo convertido, daquele que inicia na fé, ou dizer que nós que cá estamos numa caminhada há certos anos, uns mais que outros, têm maiores ou melhores capacidades de suportar determinada condição. Não é isso que eu estou falando.
O meu ponto aqui é: sempre vai existir uma cruz. No começo, no meio ou no fim da caminhada, no início de sua conversão, no momento de sua morte ou no dia glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz estará presente em nossas vidas, irmãos, e é necessária. Nós precisamos observar que a presença da cruz vai nos trazer fortalecimento. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 12, vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Um texto que é muito comum para exemplificar a necessidade de algo a nos esbofetear, se é que os irmãos entendem muito bem o que eu estou falando. O texto aqui é o espinho na carne, relatado por Paulo. Um irmão nosso que, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus que nos é revelada, nos mostra que foi alguém que sim carregou uma cruz ou várias cruzes. Mas nesse momento, ele trata, assim nos diz a palavra, né? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza revelada, a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta. Aleluia. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo tinha vários momentos, irmãos, onde a cruz pesava, mas mesmo assim foi colocada mais uma cruz nele, mais algo que ele tivesse que carregar, um espinho na carne, para que ele pudesse entender o aperfeiçoamento de Cristo na sua vida. Romanos 5, do versículo 5 até o versículo 8, nós vimos agora uma cruz, ou algo que Paulo deveria carregar para consigo, que tinha um propósito. Vamos ler agora, irmãos, sobre a cruz. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, Cristo carregou a cruz, irmãos, por nós. E nós, para sermos dignos do nosso Senhor, precisamos carregar a nossa cruz também. O que muda? O que mudou quando nós olhamos para trás e hoje nós vemos diferente? Talvez nossa resiliência em Cristo e por Cristo. Porque as dificuldades que antes nós enfrentávamos, a cruz que nós precisávamos carregar no início, para nós hoje parece mais simples. Assim como a cruz que nós carregamos hoje, irmãos, amanhã, certamente, quando olharmos para trás, ela parecerá muito mais leve. Persevere, irmãos, porque na cruz, na provação, é que nós aprendemos a nos fortalecer em Cristo. O terceiro ponto aqui, irmãos, e o terceiro, entre aspas, quem que nós precisamos observar, está no versículo de número 39, quando nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo falando que quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, este a achará. Pois bem, irmãos, as palavras de Cristo aqui, elas são muito diretas. Então, ele deixa bem claro, quem pensa que está achando a sua vida ou preservando a sua vida, abrindo mão dos meus valores ou indo de encontro ao encontro, na verdade, do mundo e dos valores do mundo, na verdade está perdendo a sua vida. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: fuja das paixões da mocidade,
Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. 1 João 2, do 15 ao 17. Não ame ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus nos alerta, irmãos, a necessidade de observarmos tudo aquilo que ele nos apresenta e ignorarmos tudo aquilo que há no mundo. O texto segue falando sobre: e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Por outro lado, todo aquele que se dedica e entrega a sua vida a Cristo tem verdadeiramente a capacidade de encontrá-la. E por que isso, irmãos? Não 1 João, mas o Evangelho de João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como nós dizemos recentemente, e é muito comum falarmos isso em púlpito, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A vida também é uma pessoa, irmãos. E só há verdadeiramente vida em Cristo Jesus. Pois bem, irmãos, um texto duro, será? Ou um texto que, para mim, obviamente, expressa mais uma vez a misericórdia do nosso Deus em nossas vidas, irmãos? A gente lê um texto como esse, tem por título As Dificuldades, e é muito comum, ao lermos o texto, não entendermos diretamente aquilo que Cristo quer dizer. E é muito comum isso acontecer com descrentes, com pessoas que pegam a palavra de Deus, leem e dizem: olha só isso daqui. Não é possível que no texto original, ou que Cristo tenha dito algo disso. Mas não, irmãos. É bem isso mesmo. Então, não encaro esse texto como um texto duro. Na verdade, encaro esse texto como mais um texto de alerta que nos ensina e nos orienta, irmãos, sobre as escolhas que nós temos que fazer nas nossas vidas. Escolhas que muitas pessoas podem dizer duras. Para mim, escolhas fáceis e óbvias, irmãos. Porque sei de onde vim, sei onde estou e sei para onde eu vou. E não há nada lá fora, irmãos. Nada lá fora. A verdade, a vida, o caminho, ele vem por meio de Cristo Jesus. E nós temos que glorificar o nosso Deus por isso, irmãos. Porque por sua misericórdia, por seu sacrifício, é que nós temos a possibilidade, a capacidade de sermos herdeiros em Cristo Jesus. De podermos herdar o céu, irmãos. A nova Jerusalém, aquilo que tem sido preparado para nós. E o nosso Deus, ele é muito bondoso quando ele fala: vocês são dignos se fizerem isso ou aquilo. E mais uma vez eu falo, irmãos, nada é sobre nós. Não há dignidade alguma em nós, não há mérito algum em nós, não há capacidade nenhuma em nós, beleza alguma, condição alguma de nós, pelos nossos próprios braços ou pela nossa própria força, sermos salvos. Não teríamos a capacidade, irmãos, de encontrar salvação sozinhos, estávamos perdidos. Mas pela glória e a misericórdia do nosso Deus é que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, o ensino devido e a orientação na sua palavra, irmãos, sobre aquilo que nós temos que fazer. E nós temos que agradecer ao nosso Deus pela palavra que Ele nos deixou. Nós temos que permanecer firmes, irmãos. Nós temos que continuar a caminhada. Seja forte, meu irmão. Persevere, continue perseverando. A cruz, ela precisa ser carregada, mas misericordioso é o nosso Senhor, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Aleluia. Nós temos que ser muito gratos, irmãos, pela palavra do nosso Deus. E eu quero encerrar a quarta doutrinária, o culto dessa noite, orando com você e agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos em segurança em nossas casas, lermos um texto como esse, irmãos, que fala sobre as dificuldades, mas que fala muito mais acerca
do caminho e direcionamento que nós temos que seguir para alcançarmos o nosso objetivo final, irmãos. Eu queria convocar você nessa noite a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Se você estiver em sua casa aí, onde quer que você esteja, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua família, com alguém, seja onde você estiver assistindo esse culto, eu quero que você se reúna com quem está ao seu lado, deem as mãos e que nós possamos orar ao nosso Deus agradecendo pela riqueza que há em sua palavra. Vamos orar, irmãos. Pai, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos pela tua palavra. Somos gratos porque ela é revelada a nós, Senhor, de uma forma tão suave, Deus. De uma forma que acalenta o nosso coração, de uma forma que nos mostra aquilo que muitas vezes nos é oculto. E nós somos gratos pelo teu Espírito Santo que nos faz compreender essas coisas. A tua palavra nos ensina que as coisas do Espírito só podem ser discernidas pelo Espírito, Senhor. E mais uma vez eu reforço, o que seria de nós sem ti, Deus? Nós não temos capacidade nenhuma, condição nenhuma, Senhor, de entender sozinho os mistérios que permeiam a tua palavra, a gloriosa obra salvífica do teu Filho Jesus Cristo, a tua misericórdia, Senhor Deus. Nós somos gratos, porque nós temos liberdade de escolher seguir a ti. A liberdade, Senhor, do orgulho de ser cristão, de ser discípulo, o orgulho de dizer que sim, nós somos diferentes, não porque há em nós mérito algum, mas porque aquele que habita em nós é quem nos dignifica. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu tens feito por nós. Nós somos gratos, Senhor, e nós falamos isso de forma incansável. Muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu agir e pelo mover do teu Espírito em tua igreja. Somos gratos a ti por todos que aqui estão, por nos ajudar a perseverar, por nos ajudar, Senhor, a estarmos sempre firmes com alegria em tua casa, por ajudar a nós, Senhor, a passar pelas dificuldades e ainda assim estarmos jubilosos, culto após culto, domingo após domingo em tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que o meu irmão e a minha irmã que está nesse momento assistindo esse culto, ele está sendo visitado pelo teu Santo Espírito, Pai. Assim como a mim, que sou edificado e fui edificado na preparação desse sermão, eu sou grato a ti, Senhor, porque eu não teria condições nenhuma em passar a tua palavra se não fosse o direcionamento, se não fosse o mover do teu Espírito em mim, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito pela tua igreja e nos ajuda, Pai, a permanecermos sempre perseverantes, entendendo que tu és verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Assim nós choramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz seja contigo, meu irmão.